Também sou. Né? Foi meu professor. Eu também, de todos nós, né? É o professor. Mas não foi meu, não. Não foi seu, azar o seu. Não, eu fui aluno do Hernani. Eu fui aluno do Hernani Dias. Bom, de qualquer maneira, quando esse trabalho estava pronto, já entregue, tudo resolvido, eu decidi, em conversa com os outros engenheiros que participaram, dizer, vamos apresentar um trabalho no Congresso? Aí pedimos autorização, podemos apresentar esse trabalho no Congresso? Apresentamos, tivemos a sorte de ganhar um prêmio, e aí o Clube de Engenharia nos convidou para apresentar o trabalho. Eu não quero debater nada com ninguém, não. Se alguém quer procurar alguma coisa, que vai estudar. Nós já estudamos e temos o nosso resultado, eu não tenho que debater. Desculpe. Se quer fazer modelagem matemática, vai fazer. Se quer fazer conta, vai fazer. Agora, a realidade é isso aqui. Eu discordo, desculpa. Bom, se você discorda, discorda. Essa é a minha opinião. Mas aqui é outro. Você tem direito de ter a sua. Gilberto, desse histórico, o meu nome Godard. é Godard. Nascido em Pamucu, na terra de Açacá. É culpa minha, pô. Tá certo. Mas nasci na Pedra do Leme. Na verdade é o seguinte, há uma constatação do que está apresentado aqui e há uma outra, é que a execução dessa obra, por força da troca de consórcio, teve um prazo de execução extremamente apertado para as características da execução desse projeto de estrutura metálica ímpar. Do ponto de vista da coisa modulada, ela é simples, mas o composto da estrutura executivamente é uma obra sofisticada. Então, verifica-se por filmes que estavam disponibilizados, estão ainda na internet, que coisas muito mais sérias do que essa que você apresentou ali estão lá disponíveis para ver. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, e a única, eu não tinha nenhuma dúvida do resultado desse trabalho, nunca tive. Há 3 anos atrás, 3 anos isso, Flávio? Não foi uma briga danada, eu realmente, junto até com o Flávio, protestamos fortemente contra o fato de alguém poder dizer alguma coisa num prazo tão curto de 15 dias. Esse é um erro grave, para começar. Mas o meu questionamento com relação a isso é o seguinte, como é que se deixou executar esse troço num prazo que, se não me engano, foi de 4, 5 meses, com todos esses graus de dificuldade e com todas essas evidências que estão filmadas? Quer dizer, existem erros, Gilberto, tão graves na montagem que era o suficiente para dizer, para esse trem. Não vai ter inauguração nenhuma. Então, isso é uma constatação que eu tem um filme do Discovery Channel que mostra muito disso. Tem mais grave do que isso aí. Eu não duvidava nada de onde você ia chegar. Essa questão do vento do Canadá e da Alemanha é uma briga longa, mas como é que deixaram o troço ser inaugurado nessa circunstância que, embora tendo sido inaugurado, funcionou por 7 anos e depois para? Godard, isso eu não vou saber te responder. Agora, a briga do vento não é longa, não, ela é muito curtinha, desculpe. Deixa eu falar um pouco também. É o seguinte, a parte concreta dessa obra é minha. Então aí eu posso entrar a coisa. Nós começamos a trabalhar com aquelas 2 primeiras firmas, depois a Odebrecht simplesmente afastou a gente. Eu comecei a lançar esse arco junto com o Flávio, depois eu saí do circuito. Nós inicialmente éramos 8 arcos, 4 com mais 4 ligados, e eram arcos duplos. Isso é projeto de arquitetura. Nós fizemos, o Flávio entrou, eu acho que nós conversamos, nós discutimos. Por exemplo, eu me lembro que nós chegamos a discutir que antigamente não tinha o tirante do arco, o pessoal pensou em jogar a carga num troço daquele, jogar uma carga horizontal de um arco é loucura, mas foi executado o tirante, bonitinho, tal. Então, o Flávio entrou, saí do circuito.
Agora, duas coisas que eu acho. Primeiro, um arco desse, 200 metros de vão, 20 centímetros, 300, pronto. Aí não tem mais discussão. 300 metros de vão, 20 centímetros, 30 centímetros, isso para mim não é deslocamento. Isso não deve dar grandes negócios, não. Mas não um dá arco, quase nada. Um arco com 2 metros de diâmetro. Concordo. Tá. Então, isso é o primeiro item. Primeira coisa, um camarada fazer uma declaração como eu vi, aí eu acho que é falta de ética. Eu acho que o arco com isso dá com coisa. E foi apresentado isso por escrito. Isso é falta de ética. Quer dizer, teve concordo. gente que deram uma... Como também no Joá, teve gente que apresentou que o Joá estava caindo e tudo. Está lá até hoje, né? A gente vê hoje como é que está. Todo esse serviço feito no Joá não era necessário, mas foi feito. Então, tem esse negócio. Então, você vê o seguinte, existe o pessoal fazendo umas coisas aí, em trabalho estrutura metálica, já fiz estrutura metálica, de vez em quando você dá uma chegadinha para... Como é o nome daquela peça que entra para acertar o furo? Não, não, sargento também resolve. É a espina. Quer dizer, às vezes a estrutura metálica não está certa, a gente bota uma espina, chega o furinho para cá. Não é o caso aí de 30 centímetros, 20 centímetros. Mas isso que você está mostrando aí, para mim não é surpresa. Eu só não tinha visto essa coisa toda. Agora o camarada vir com 4 vezes a carga e querer que passe, complicado. É negócio... assim a gente faz qualquer estrutura não passar. Eu estou achando, isso aí foi ótimo assistir. Infelizmente não assisti a de ontem, porque eu tinha coisa mais importante para fazer, foi beber vinho. Mas foi. Eu tinha a festa de final de vinho, foi ontem. Tá certo. Tá? Então eu acho isso, tem muita coisa na base do acho, e a gente vê que não é bem assim. Eu estive conversando, quer dizer, na época do início, conversando muito com o Flávio. Está se movendo que o Flávio está correto, está certo. O camarada está inventando problema. Nós não temos dúvida disso. Depois da análise toda, a gente não tem dúvida. Problema. Não tem dúvida de que o projeto está adequado. Não há dúvida. O problema todo é o problema de montagem. Foi refeito o projeto todo, foi analisado tudo, foi analisado em campo, foi feita a modelagem, foi tudo isso feito. O problema é que a modelagem é feita sempre pelo teórico e não por essas deformadas que a gente tem, não por essas situações de montagem. Então, isso tudo, mas mesmo assim, Bruno, uma coisa interessantíssima, né? A estrutura se comportou muito bem, obrigado. Ela não apresenta nenhum indício de que estava com problema, nenhum filme de tinta rompido em rótula, nenhum filme de tinta rompido em lugar nenhum, a não ser por oxidação, e nenhuma telha fora do lugar. Isso, para mim, é demonstração cabal de que a estrutura estava muito bem, obrigado. E essa estrutura toda montada, toda fechada já, sem apresentar a coisa, eu acho que a estrutura, depois que faz o efeito anel, ela tem uma capacidade de resistência brutal, você sabe disso muito bem, olha lá. Tá, eu acho que ter uma capacidade qualquer coisa é quererem procurar pelo em ovo. Eu acho que tem gente procurando pelo em ovo. Pelo em ovo é boa. A obra ela foi acompanhada de um consultor que foi contratado, que tinha também dado assistência ao estado similar em Portugal. Isso. E o consultor, ele quando foi entregar o estádio, ele não aceitou. Ele achou que tinha algum problema. Ele disse isso. Falou isso. Porque a análise dele sempre foi em função do teórico, ele não acompanhou a montagem. A gente, depois que analisou esses documentos todos e analisou a sequência de montagem, analisou essas fotografias todas, a gente chega à conclusão disso. Quer dizer, o estádio
ele foi montado de uma forma em que as deformadas foram muito diferentes daquelas que estavam previstas. Então, a situação é muito diferente. Acho que não. Ô, Curi, Isso, deixa eu completar também o que eu estava falando. O lógico. problema é o seguinte, eu fui responsável pela execução da ponte de Niterói. A ponte de Niterói, eu fiz 120 manuais de montagem. Tinha que fazer isto. Então aí o pior de tudo que eu vi aí foi quadro com 3 apoios, com 2 e com 4. Não houve organização. Então agora você monta um troço desse. Estrutura metálica aceita muita deformação. Então você já está entrando com uma deformação assim de montagem. Você montar um negócio em cima de 4 apoios, ou em cima de 2, ou em cima de 3, as frentes são diferentes. Completamente. E depois você tem que chegar na posição certa. Agora, se a execução foi mais ou menos certa, depois no final fecha tudo bem. Mas isso daí, para mim, foi a pior coisa que eu vi. Foi na montagem, e isso pode ter introduzido esforços ou erros que depois não fechar melhora. Que não fechar, você vai para sair para a posição inicial. Às vezes tem, por exemplo, ali, você está com um negócio com 4 apoios e um balanço dá 20, 30 centímetros, fácil. Aí você junta e fecha, acabou esse balanço. Tá certo? Então ali, eu acho que foi um outro fator de erro, ou de mostrar que podia estar ruim, esse sistema de montagem. Nós não temos dúvida disso. Agora, isso não significa que, por causa desse coisa, mesmo que a estrutura você tenha forçado ela a chegar na posição, ela foi forçada a chegar na posição como se tivesse 4 apoios em todo mundo. Então, no final, é capaz até de ter aliviado, na hora que você apertou o negócio. E o importante disso Agora, tudo... o importante é isso. Está funcionando bem e pronto, acabou. O fato de montagem contribuiu muito também. Mas faltou, talvez, uma topografia. Além de um plano de montagem, com escoramento, como o Bruno falou, uma sequência que deveria ser imposta, uma fiscalização forte, uma topografia que garantisse a posição dos elementos. Topograficamente, XYZ. Eu imagino que deva ter havido uma topografia. Então, eu acredito que foi falha de acompanhamento, de supervisão, porque você teria que ter 2 topografias. Uma do consultor, como tinha na E uma da fiscalização. E uma da fiscalização. Sem dúvida. E todos casando. Sem dúvida. Mesmo assim, às vezes ainda aparecia erro. Mas, Olá, a gente que trabalhou já em obra sabe bem disso. Quando você encontra a tá topografia, o cara... engenharia de campo. Tem muito engenheiro de produção tocando obra e chefiando obra. Isso é outra conversa. Isso é uma coisa que eu venho criticando. Não existe aquele engenheiro com grande experiência de vivência de obra que vai ser o chefe dessa obra. O engenheiro de produção tem que assessorar, seria o planejamento da obra, como tinha o Parlene lá na ponte, mas nunca o sujeito que determina custo, prazo. Isso tem que deixar ao engenheiro de experiência. Isso é que eu falo. E toda obra tem que ser certificada e segurada, toda obra pública, porque evitaria esse problema, que o seguro ia ter uma empresa à parte, contratada, que ia garantir a qualidade, porque ele ia pagar esse prejuízo. Quem pagou foi a população da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente. Bom, ali só, desculpe, eu só não gostei ali do estádio João Avelange, já podia ser estádio Newton Santos, né, na palestra. Não, ele tem o nome estádio Newton Santos também. O Botafogo registrou ele com esse nome fantasia, não sei como é que é o nome que chama, mas é um outro nome que é estádio Newton Santos. Bom, estou aberto a perguntas. Se alguém quiser mais alguma? Questionar mais alguma coisa. Aqui, ela... Flávio.
Eu só gostaria de fazer uma complementação à sua pergunta, que o procedimento que foi usado para o desenvolvimento do projeto foi, sim, ir atrás de algum consultor que já tivesse passado por essa experiência de um estádio similar. Então, esse consultor português tinha grande experiência em estádios e acompanhou para e passo todo o processo, né, sendo quase que um coautor. E ele nunca, em momento nenhum, colocou que havia tido um erro de projeto. O que gerou sempre uma discussão pós-obra é que ele tentou reproduzir em modelos matemáticos isso que foi apresentado hoje e nunca conseguiu. Então ele sempre dizia assim, bom, mas eu vou fazer uma nova hipótese. Tem duas perguntas aqui que estão aguardando. Deixa ele... Luiz, é aquela moça, aquela mocinha. Espera aí que ela levantou primeiro o braço, depois ele passa o microfone. Por favor. Oi, uma conclusão que eu queria entender. Gisele, eu não sou engenheira estrutural, sou de segurança, sou perita judicial, e eu queria, então, só entender se o projeto está tudo ok, com relação à estrutura, concepção, teste, laboratório, se concluiu que não foi bem executado, certo? Mas se não foi bem executado, então eu não consigo entender como que não pode, como é que eu vou dizer, como que não há risco? O funcionamento dele, veja bem, a estrutura uma vez executada, a estrutura tem coeficiente de segurança, tem uma série de fatores que a protegem, tá certo? Muito bem. A estrutura ficou executada com desvios. Existem desvios, foram comprovados aqui. Muito bem. Mesmo com esses desvios, ela está funcionando de modo a apresentar algum risco? A conclusão que se chega é não. Por quê? Porque ela foi submetida às cargas máximas e se comportou muito bem. Então, a prova de carga é a prova última na estrutura. Sempre é. Se você tem dúvida sobre um funcionamento de estrutura, faça a prova de carga. Essa é a prova última. Se ela funcionar bem com a prova de carga, com os coeficientes de segurança, etc., está tudo bem. Então, essa estrutura, ela passou pela prova de carga da vida dela e da carga máxima. E tudo bem, não rompeu tinta, não teve telha solta, não teve nada que indicasse que ela estava sofrendo estruturalmente. Então, a despeito dos desvios de montagem, a estrutura estava muito bem, obrigado. Mesmo assim. Então, quer dizer, existia risco? Não. Não existia. Aí, me perguntaram aqui, você vai dizer, foi ele que perguntou, que a estrutura hoje apresenta risco? Não, não vou dizer. O que eu posso dizer é o seguinte, se a estrutura hoje foi bem feita, a modificação, ela está tão segura quanto antes. Mas ela não está. Ela está tanto quanto, ou menos, se foi mal executado. Mas, seguramente não, porque antes já estava segura. Então, o que a gente pode afiançar é o seguinte, o estado de engenho estava seguro. Hoje, imagino que esteja, eu não conheço a obra que foi feita de reforço. Não conheço detalhes, já foi apresentado aí, eu não conheço. Então, essa é a situação. E responde a sua pergunta. Agora tem uma pergunta dele aqui também. Por favor. A pergunta é a seguinte, não é, vamos dizer assim, como é que pode-se dizer? É intempestiva. Por que não fizeram de concreto como Maracanã? Essa é uma ótima pergunta. O Bruno vai te responder. Porque nós recebemos o projeto que era metálico. Eu teria feito em concreto sem problema nenhum. Tá? Mas uma coisa também, estrutura metálica, ela se acomoda muito. Eu estava perguntando aqui do Lambert, negócio de deformação na estrutura desse tipo, de 20, 30 centímetros, não provoca, para mim, não provoca, exatamente. Não é isso que dá atenção alta. Esse negócio da execução, por exemplo, com esse tipo de coisa, de erros, que para mim é errado, você fazer um negócio em 4 apoios, ou em 2 apoios, um balanço,
Agora, na hora que você fez o negócio em balanço, aquela viga vai ficar em balanço. Aí você vai chegar na posição certa como? Forçando a barra. E aí volta ao normal. Para mim, eu acho que o negócio aplica esforço, mas você, na hora que tira o escoramento, acabou os esforços. Você volta à Você solução distribui normal. isso tudo, né? Você equilibra. Ainda mais na hora que teve o efeito anel fechado. A estrutura ficou absolutamente estável. A ideia também, você... Ali como estava ali, a gente via o seguinte, aquele que pegou 2 apoios só, fatalmente jogou um balanço grande, jogou uma deformação grande na ponta. Sem dúvida. E para juntar isso na outra, forçaram um pouco. A estrutura forçaram metálica muito. É a espina. Esse negócio de vocês nunca viram a montagem. Pega o edifício ali da Rio Branco, Avenida Central. Avenida Central. Teve viga lá que entrou com